Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos, amém? Maravilha poder estar aqui essa noite. Bom rever os irmãos sempre e agradecer a Deus, sempre trazendo também novidades de Abreu e Lima, que graças a Deus tem crescido, tem de forma muito abençoadora, multiplicado com a graça de Deus. Tivemos essa manhã mais um momento de culto, onde nós podemos ali cultuar ao Senhor, e tivemos também a nossa ceia do Senhor. Temos dois irmãos que têm caminhado conosco também essa noite aqui conosco. Faz um tchauzinho aqui. Isso. Eles estão lá conosco em Abreu e Lima também e vieram aqui essa noite. E queremos agradecer sempre pela intercessão, pelas orações, pelo cuidado que os irmãos têm tido conosco, e sempre deixando um convite que, sendo possível, dê uma passadinha lá, cultue conosco, se não na terça, mas no domingo pela manhã, amém? Irmãos, nessa noite nós iremos meditar no texto de Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Iremos nos atentar mais do versículo 7 em diante, mas faremos a leitura do texto inteiro dessa perícope. Gênesis 16, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo a melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que me vê. Pois se ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém? Vamos orar, irmãos. Peço que os irmãos fiquem de pé.
Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a tua palavra, meu Pai, para que nós pudéssemos conhecer-te e conhecer a tua vontade boa, perfeita e agradável para o teu povo, Senhor Deus. Meu Pai, nós não andamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, andamos pela tua direção, Senhor. Mesmo com tantas questões externas, Senhor Deus, no mundo, ao nosso redor, que sobrevêm sobre nossas vidas dia a dia, Senhor, não é elas que nos governam, Senhor Deus. Nós somos governados por aquilo, Senhor Deus, que tu já determinou sobre nossas vidas, em nome de Jesus, para a tua igreja, Senhor. Pedimos que a tua palavra, sim, nessa noite, então, Senhor Deus, guarda-nos e guia-nos para a tua santa e maravilhosa vontade, meu Pai, no nome de Jesus, fazendo-nos cativos a ela, Senhor, e fazendo com que no nome de Jesus o teu Santo Espírito possa vivificar-nos nessa verdade e cada vez mais nos livrar dos nossos próprios caminhos e das nossas próprias decisões por nossa própria vontade. Submeta-nos, Senhor Deus, a Ti, para hoje e para todo sempre, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Irmãos, esse texto é um texto narrativo de um livro, graças a Deus, bastante utilizado, porque é um livro que dá base para toda a Escritura. Gênesis nós vamos analisar nos Evangelhos, é um dos livros do Antigo Testamento mais utilizados nos Evangelhos, quando Paulo vai fundamentar a sua grande e maravilhosa carta, a qual grandes homens da história do cristianismo foram encontrados pelo Senhor, através da leitura da carta de Romanos. Nós temos ali principalmente os primeiros capítulos, sendo quase totalmente fundamentados no livro de Gênesis. Nós vemos aqui então uma narrativa a respeito de 3 pessoas em comum, logo depois é inserida uma outra pessoa que de forma física, não vai ser vívida ainda nesse momento do texto, mas ele vai ser colocado, que no caso é Ismael, ao final do texto, que ele iria nascer através de Agar, mas essa história narrativa vem através dessas 3 pessoas, Abrão, Sarai, sua esposa, e Agar, que era serva de Sarai. Aqui, irmãos, eu gostaria de lembrá-los, talvez com certeza todo mundo aqui já teve algum contato, talvez pela literatura, ou pelos filmes do Tolkien, que era um autor cristão inglês do século passado, e ele escreveu uma das obras famosíssimas, é O Senhor dos Anéis, ou Hobbit, ou Silmarillion, são obras muito difundadas. E O Senhor dos Anéis é uma história em que um grande mal se assolou sobre a terra, e esse mal, ele era exemplificado através de um anel, e esse anel, então, ele deveria ser levado, conduzido por homens comuns, homens diferentes, mas comuns, até um local para poder ser destruído, e assim, então, pensando que através da destruição desse símbolo do mal, ali então o mal seria destruído e a paz poderia então reinar sobre a terra. E essa história, irmãos, assim como eu frisei, ela há momentos em que parece que tudo sai do controle. As coisas saíram do controle, Mas as decisões erradas, elas começam então a se acumular, porque a significância da missão de fazer com que o mal pudesse ser destruído, foi colocado na mão de homens e de pessoas diferentes, mas comuns. Tinham suas virtudes, mas também suas falhas. Tinham caminhos que eram tomados pelas suas próprias questões, pelas suas próprias culturas, pelo seu próprio entendimento, ou através pelas suas experiências de vida. E as personagens, então, elas começam a falhar. O mal, então, irmãos, prevalece. Ele começa a crescer e, entre aspas, a vencer. Mas ao final da história, nós descobrimos então que existe algo essencial nisso. A narrativa, ela nunca esteve nas mãos dos personagens. Sempre ela esteve nas mãos do grande autor. Então, Gênesis, irmãos, 16, ela nos coloca exatamente num desses momentos da história bíblica.
A promessa já tinha sido feita. Lembremos de Gênesis capítulo 12, lembremos de Gênesis capítulo 15, logo anterior ao texto que nós estamos expondo nessa noite. Aqui Deus, ele já havia falado, direcionado, de que ele tinha uma promessa que faria por meio de Abrão, da família de Abrão. E essa promessa era de que eles seriam multiplicados sobre a terra, e que toda a terra seria abençoada através da sua família, através da promessa de Deus neles e a partir deles. Então Deus já tinha direcionado, Deus já tinha dado a promessa, mas aqui nós vemos então, mesmo Deus tendo falado, mesmo o pacto já sendo estabelecido por meio da direção e da promessa, agora nós vemos então ansiedade, precipitação, nós vemos o plano humano tentando ajudar a Deus. Aqui, se nós lemos apenas esse capítulo de forma isolada, nós poderíamos pensar então, será que a promessa foi comprometida? Será que a promessa de Deus através de Abrão, através da sua família, foi comprometida? Por causa das suas ações, por meio da ansiedade, por meio das suas próprias emoções, por meio daquilo que eles achavam que era ajudar a Deus com suas mãos? Assim como na grande narrativa de Tolkien, do Senhor dos Anéis, a história da redenção, ela não depende da estabilidade emocional dos personagens, irmãos. Ela depende do decreto eterno de Deus. Gênesis 16, então, ela não é uma história de um plano que saiu do controle. É a história de um Deus que continua escrevendo, mesmo quando os seus servos falham, mesmo quando as personagens falham, porque acima de tudo, Ele é autor e Ele é o personagem principal dessa história. Irmãos, é isso que muda então completamente da forma de lermos esse texto. Mesmo quando os personagens erram, a história maior continua sendo conduzida. E é isso que nos conecta com Gênesis 16. O texto mostra totalmente a falha humana, mas acima de tudo, o texto mostra um Deus que reafirma a promessa, porque Ele é fiel. Então, irmãos, nós temos como título nessa noite da mensagem, o Deus que nos vê. É esse Deus que nós vivemos, que nós conhecemos, que tem sido feito conhecer a nós por meio das Escrituras. E é esse Deus a qual nós servimos de forma maravilhosa, com nossos corações totalmente depositados em suas mãos. Indo para o texto, irmãos, em primeira parte, nós vamos ver que Sarai, mulher de Abrão, ela não podia dar filhos a Abrão. Isso era algo terrível, tanto para os nossos dias, mas era muito mais significativo para aquela época. Uma mulher, nós podemos lembrar de várias mulheres no texto bíblico que passou pelos mesmos problemas. Lembremos de Ana, que inclusive em clamor ao Senhor para que pudesse lhe dar filhos, foi confundida com uma mulher bêbada pelo sacerdote. Mas logo depois o Senhor então abre-lhe o ventre, dá a graça de conceder-lhe um filho, e esse filho seria Samuel, o primeiro e grande profeta de Israel. E ali então o Senhor deu a ela quão grande promessa, ao mesmo tempo quão grande graça. Nós vemos então, irmãos, que a narrativa do texto bíblico, ela mostra muito isso. Momentos de extrema dificuldade, que muitas vezes, momentos em que se o homem olhando para si mesmo, como Sarai olhou para si mesmo e pensou, como eu poderei viver a promessa de Deus, se eu sou estéril? Já somos velhos, meu esposo já é velho, como eu poderei então conceber e cumprir as promessas de Deus através da minha família, se nós somos incapacitados fisicamente de poder cumpri-la? E aqui então, irmãos, o texto vai nos dizendo que Sarai, ela toma uma de suas servas, e aqui ela é Agar. É importante que o texto, já no capítulo 1, no versículo 1, diz que ela era egípcia. Isso é importante para o texto. E aqui diz então que Sarai, ela vai até Abrão e diz para Abrão
que o Senhor tem impedido ela. Olha só, ela atribui ao Senhor porque entende que só o Senhor pode conceber a ela tamanha graça. Aqui, irmãos, nós entendemos que os filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. Eles são dados pelo Senhor para Ele mesmo. Nós, com muito amor e zelo, cuidamos dos nossos filhos, mas cuidamos para o Senhor e pela graça do Senhor, não para nós mesmos, irmãos. Assim, então, entendamos que a bênção de ter filhos não é um fim em si mesmo na família, mas é para devolver ao próprio Deus a glória e a graça de poder dar tão grande bênção que é, irmãos, sermos pais, sermos mães. Essa é a maior graça que um homem ou uma mulher pode ter nessa terra. Filhos, mas não somente filhos por meios biológicos, pelo meio natural, mas também filhos do coração. Deus nos dá essa graça, irmãos, de poder ter filhos não só pelo ventre da esposa, mas também filhos a qual Deus nos dá, porque nós somos adotados e assim adotamos eles, e vivemos como um filho comum, como se estivesse saído sim do nosso próprio sangue, mesmo não tendo o nosso sangue. Aqui então, devemos entender que há muitas nuances do porquê que Sarai ela tomou essa decisão. Irmãos, a condição de Agar como serva, era até bom para ela ser dada como conceber um filho para o seu senhor, porque assim para ela teria mais favores, ela seria como uma co-esposa, ela nunca chegaria a ser como uma esposa mesmo, como Sarai, mas ela seria como uma co-esposa, ao ponto de que o filho que ela daria, como Sarai mesmo disse, será filho dela, ou seja, os filhos da serva com o seu senhor, seria como se fosse filho dela mesma, mesmo que não fosse concebido por ela. Isso, irmãos, nos mostra justamente uma questão. O que é que nos rege, irmãos? O primeiro ponto dessa pregação traz essa perspectiva. O que é que rege a nossa vida? Sarai foi regida aqui, irmãos, pelo código de Hammurabi. Era o código que regia todas as pessoas daquela região. Lembramos que Abrão e Sarai é tirado de Ur dos caldeus, uma terra de um povo ímpio, uma terra de um povo que não conhecia o Senhor. A verdade é que, devido à multiplicação do pecado, a raiz do Senhor que vem por meio de Sete, que lá na frente traria e que se tornaria aquele a quem viria por meio de Maria, de forma natural, e viveria como homem, mas ao mesmo tempo Deus, que é Jesus Cristo, que essa raiz é a raiz por meio de Sete. Essa raiz ela fica por meio da multiplicação do pecado através de Caim. Essa raiz, então, ela foi pouco passada de pai para filho a respeito do Senhor. Poucas pessoas nessa época conheciam profundamente o Senhor. E aqui, então, Deus tira Abrão dessa terra de incrédulos e leva para uma nova terra. A palavra que diz que Abrão e Sarai já vivia com sua família há 10 anos em Canaã, a terra que Deus prometeu. Ali Deus estava revelando-se a Abraão e a Sarai cada vez mais, de forma progressiva, como o nosso Deus se revela. Por quê, irmãos? Porque somos incapazes, somos pequenos demais, irmãos. Se Deus, com toda a sua glória e poder, revelasse-nos de uma forma veemente, de uma vez só para nós, nós não conseguiríamos conceber, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, sem colocar a si mesmo, mas dizendo que um homem, certa vez, foi levado a ver coisas que eram inefáveis, que ele não conseguiria conceber em palavras as grandiosidades celestiais que ele viu. Imaginemos nós, irmãos, receber uma revelação plena e total do próprio Deus. Lembremos do clamor de Moisés, dizendo: Senhor, deixa-me ver, nem que seja um pouco das tuas costas passando por mim. Deus ouve a nossa oração e concede. Moisés viu um vislumbre da glória de Deus, e a palavra diz que Moisés, então, ele foi envelhecido anos
da sua natureza carnal, seu porte físico, só por ter passado por essa experiência. Nosso Deus é um Deus tremendo, irmãos. Nosso Deus é um Deus que nós passaremos a eternidade inteira conhecendo a Ele, e ainda assim não conheceremos totalmente. Isso é que é grandioso e maravilhoso. E aqui então, irmãos, essa mulher, Sarai, ela age pelas suas questões culturais. Ela age pelo que ela aprendeu de forma familiar. Ela age pela lei que regia esses povos. Ela fez uma forma certa. Se ela não podia ter filhos, ela dava a escrava. Quero lembrar, irmãos, de que nunca foi a vontade do Senhor a poligamia, a bigamia, o casamento com várias mulheres. Deus fez um homem, Adão, e fez uma mulher, Eva, e assim juntou um homem e uma mulher e constituiu assim a família. Um homem e uma mulher. Sempre foi, desde o princípio, a vontade de Deus que assim fosse constituída a família. A instituição familiar é criada por um homem e por uma mulher. Mas então, Felipe, quando a gente olha para a narrativa bíblica, nós vemos muitas formas diferentes que aconteceu dessa realidade. Sim, irmãos, mas esse foi o caminho dos próprios homens. Isso não foi o caminho do Senhor. Isso não mostra que a mão do Senhor não é poderosa o bastante para poder fazer com que a história pudesse convergir para a sua própria vontade que Ele já tinha determinado. É pelo contrário, irmãos. Isso mostra que mesmo as personagens escolhidas pelo Senhor para fazer com que a sua vontade fosse cumprida na terra, sendo totalmente falhos, o Senhor é poderoso para continuar fazendo com que a história que Ele mesmo trilhou pudesse convergir para o centro da sua vontade. Isso não é sobre homens falhos, isso é sobre um Deus infalível. Mas nós, irmãos, muitas vezes, somos regidos por nossas vontades. Ambos os personagens, então, eles agem segundo as suas crenças formadoras, tomam atitudes baseadas em suas emoções e construções sociais, não pela perspectiva da promessa segundo a fé no que Deus havia prometido, mas sim por seus próprios corações. Aqui, então, irmãos, nós vamos para o segundo ponto dessa mensagem, que mostra quando nós vivemos os nossos próprios passos. Olhemos então para Agar. Agar, logo depois de conceber, de entender que estava grávida, ela começou então a andar de forma exaltiva. Ela olhava para Sarai e começava a olhar para ela de forma de cima, como alguém que é melhor. Eu posso conceber, eu tenho um filho do meu Senhor, e você não pode. Ela começou a humilhar sua senhora, ao ponto de que Agar ficou tão contrariada, tão triste, tão enfurecida, que ela vai até Abrão e diz: olha o que tem acontecido. Então eu coloco diante do Senhor que você tome uma atitude. Abrão, irmãos, nós vemos aqui que mais uma vez, o homem ele age de forma colocando a sua responsabilidade de lado. Abrão age aqui e coloca a sua responsabilidade. Sarai chega e diz: toma a minha esposa. Tome a minha serva. Abrão cede a isso. Sarai chega então e diz: olha o que tem acontecido. Abrão então cede mais uma vez e diz: faça segundo a tua vontade. E aqui então Sarai chega e começa a humilhar Agar, a se sobrepor sobre Agar, mesmo que Agar estivesse agora vivendo o fruto da vontade dela mesma. Quantas vezes, irmãos, a nossa própria vontade, o que nos rege, faz com que nós entremos em situações que fogem totalmente do nosso controle, mas foi criadas por nós mesmos. Foi criada por nós mesmos. E nós vamos diante do Senhor: olha, Senhor, o que tem acontecido. Nós vamos diante da nossa esposa, do nosso esposo: olha o que está acontecendo. Mas a situação foi criada por mim. Muitas vezes até atropelando a voz daquelas pessoas que caminham conosco, do nosso esposo ou esposa, dos nossos amigos, do nosso pastor, do nosso discipulador. Não estamos nem aí, tomamos nossa atitude.
E aí, quando as consequências vêm agora, eu não quero as consequências. Eu quero a resolução do que eu pensava ser a vontade de Deus pelas minhas próprias mãos. Mas os próprios passos, irmãos, fala aqui sobre Agar, que diante das atitudes da sua senhora, a palavra diz então que no versículo 6, Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Agar então foge, ela vai embora da família de Abrão, grávida, e ela vai para onde, irmãos? Ela vai para onde ela achava que era o seu lugar seguro. A palavra diz que ela era de onde? Ela era egípcia, e ela foge então para o deserto para poder ir para o Egito. Aqui então, irmãos, os caminhos de Sarai, os passos de Sarai são levados através de uma situação de total humilhação, de desespero, de desprezo, e isso leva ela ao deserto. Lembremos, irmãos, que o deserto não é um lugar de estabelecimento. Ninguém quer se estabelecer no deserto. O deserto é um lugar escasso, o deserto é um lugar de luta, o deserto é um lugar onde há falta de tudo. A falta de recursos, a falta de pessoas, a falta de perspectivas. Em um deserto, você muitas vezes não sabe nem para onde é norte, sul, leste, oeste, se você não é daquele local. Lembremos dos povos nômades, dos beduínos, que moram no deserto, mas eles não se estabelecem em um único lugar. Eles passam de tempos e tempos indo para lugares e outro lugar dentro do deserto, porque eles sabem que se eles ficarem em um único ponto, eles vão perecer. Lembremos na história bíblica todos aqueles que foram levados para o deserto, irmãos. Muitos foram levados, vão para o deserto por causa das suas próprias questões, da sua própria vontade. Mas lembremos do nosso Senhor Supremo, daquele a quem nós apontamos nossa vida e tomamos a sua vida como o nosso baluarte maior, como nossa referência maior, que é o nosso Senhor Jesus. Quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito, foi para cumprir a vontade do Senhor. Foi para diminuir a sua natureza humana, mesmo nunca tendo pecado, mas ainda assim submetê-la à vontade do Pai por meio do Espírito, e ali então vencer a si mesmo, vencendo Satanás. O deserto, irmãos, da nossa vida, não pode ser vivido por causa da nossa própria vontade, e nós temos que discernir isso, irmãos. Quando nos desertos da vida, nós temos que discernir se foram os nossos próprios passos tentando fugir daquilo que nós mesmos nos submetemos, ou se foi o Espírito Santo que nos levou ali para poder fazer com que nós possamos diminuir e o Espírito do Senhor crescer em nós. Olhemos para o texto bíblico, irmãos, versículo 7. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Aqui, irmãos, nós vemos a grande e maravilhosa graça de Deus, que mesmo que seja nós mesmos que nos coloquemos no deserto da vida, o nosso Senhor, Ele sempre está pronto para nos encontrar. Ele é o Deus que nos vê. Ele vê os nossos caminhos, irmãos, e Ele não nos deixa viver e dar os passos em nossos próprios caminhos, a mais daquilo que Ele mesmo pode permitir. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque os nossos caminhos são tortuosos, somente o caminho do Senhor é perfeito, somente Ele. E Ele então vai ao encontro de Sarai, uma mulher que não o conhecia.
ela era egípcia, ela estava vivendo agora como serva de Abrão e de Sarai, e Agar então, ela vivia ali, mas ela ainda não conhecia o Senhor. Mas o Senhor então se mostra a ela. Aqui o texto diz, o anjo do Senhor. Olha só a palavra Senhor na sua Bíblia. Ela começa com a letra I maiúscula, não é isso? Então aqui, irmãos, não é um anjo como se fosse um mensageiro. Aqui é o próprio Senhor, Cristo, aparecendo para Agar, se revelando para Agar. E aqui então, ele se coloca diante da Agar e diz: Agar, você foge de quê? Eu fujo da minha senhora, eu fujo da humilhação, eu fujo daquilo que me foi submetido contra a minha própria vontade, e mesmo assim, isso decai sobre mim de forma terrível. Então o anjo diz, o Senhor diz assim para ela, e isso é incrível, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele tem a sua direção e a sua vontade, irmãos. Irmãos, nós devemos entender que a vontade de Deus, irmãos, ela não é um conjunto de sentimentos. Ela não nos chama para sentir, Catiane. Ela nos chama para obedecer. Sentindo vontade ou não. Quando a palavra do Senhor diz, ame os seus inimigos, Ele não está dizendo, coloque dentro de você, transforme a raiva, o sentimento mal dentro de você dos seus inimigos em um amor, e aí você vai amá-lo. Não, a palavra está dizendo assim, tome atitudes de amor, mesmo que dentro de você isso não seja uma verdade das suas emoções. As verdades de Deus, irmãos, elas são maiores, elas não são subjugadas pelas nossas emoções. Talvez nós tenhamos graça do Senhor, e o Senhor faça com que as nossas emoções converjam segundo a sua vontade. Mas às vezes não, irmãos. Às vezes o Senhor só nos chama para obedecer, mesmo que aquilo não seja a nossa própria vontade. E aí nós vamos para esse terceiro ponto, irmãos. O Deus que se revela. A palavra diz que, no versículo 12, a partir daquilo que o Senhor vai dizendo como seria a vida de Ismael, a palavra diz então que ela olha para o Senhor e invoca o nome do Senhor. Isso aqui é uma ideia de adoração, de prostrar-se, de entrega. E ela diz, tu és o Deus que vê. Em hebraico, El Roi, que significa aquele que me vê, o Deus que me vê. E aqui, irmãos, nós temos a primeira vez que é atribuído a Deus um nome através de uma pessoa. O Deus que me vê. E isso revela muito mais, irmãos. Isso revela o atributo de Deus de ser benevolente aos sofredores, aos injustiçados. Deus é benevolente, irmãos, a nós, ao sofrimento. Deus não é a parte do sofrimento do homem. E aqui então é estabelecido o nome deste local como Beer Lahai, que é um termo hebraico que significa o poço daquele que vive e me vê. Ele é localizado entre Cádiz e Barnea. E aqui então, Agar, ela exemplifica, esse é o lugar que eu conheço, o Deus que me vê. E este é o lugar que Ele faz uma aliança comigo, e eu respondo a essa aliança. E essa aliança é exemplificada através de Ismael, que significa, Deus ouviu. Deus ouve o coração daquela mulher, mesmo sem ele conhecê-la, irmãos. Sem ela conhecê-lo. Mas Deus ouve o coração daquela mulher. Nós temos que lembrar, irmãos, como em Romanos 4, do 22 ao 25, que o apóstolo Paulo usa a vida de Abraão para poder trazer a perspectiva da justificação pela fé. E nós olhamos e pensamos, Abraão aqui totalmente falho, conivente com o erro, mas mesmo assim, Deus usa a vida de Abraão, porque, irmãos, a perspectiva aqui não é o homem, mas é o que Deus produz através do homem. E mesmo tão falho, Deus produziu em Abraão um homem cheio de fé.
Mesmo tão falho, Deus produziu em Davi um homem cheio de adoração, cheio de prostrar-se à sua vontade. Mesmo tão falho, Deus produz nos corações humanos a sua vontade, porque é Deus quem vem sobre nós e derrama a sua graça. Assim como o reverendo Diego citou aqui na exemplificação do batismo, que é a exemplificação da aliança que Deus fez com Abrão, que era a circuncisão, e hoje é o batismo. Nós temos que lembrar, irmãos, de que Deus, Ele tem uma aliança com o seu povo, e é isso que nos guarda e nos firma. Quero trazer algumas aplicações essa noite para nós, irmãos. A primeira delas, eu quero fazer você meditar. Pense, irmãos, o que tem governado você, a sua vida? Nós temos sido governados por nossas emoções ou pela fé? Olhemos para Sarai, olhemos para Abrão, olhemos para Agar e vamos pensar. Eles aqui, diante da promessa, foram totalmente governados por suas emoções, pela ansiedade de viver a promessa segundo a sua vontade. Mas olhemos para nós, irmãos. Será que quantas vezes nós queremos colocar a nossa mão tão pequena na vontade da mão poderosa do Senhor e dizer: deixa eu fazer um pouquinho aqui, Senhor, para ver se as coisas acontecem mais rápido. Deixa eu pintar um pouco aqui o quadro para eu ver se fica um pouco mais colorido para mim. Deixa eu fazer um pouco aqui a minha vontade, Senhor, para ver se assim o meu sentir se enquadra melhor com a obediência a Ti. Nós temos agido com base nas nossas promessas ou nós temos agido com base nos nossos próprios medos, irmãos? O que tem nos regido é a cultura da nossa família, o quanto aprendemos dos nossos pais, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, aquilo que nós levamos da nossa cultura regional, aquilo que nós levamos da nossa própria criação. Ou será que nós temos sido regidos pela vontade do Senhor? Segundo ponto, irmãos, os nossos erros, eles não anulam os propósitos soberanos de Deus. Os nossos erros, irmãos, não podem anular a soberania de Deus, e nunca poderão. E aqui, irmãos, eu quero que nós possamos entender que muitas vezes nós confessamos teologicamente bem, dizendo: o Senhor, nós somos reformados, nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja calvinista, então nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas muitas vezes na prática, a nossa vida prática fala uma forma diferente disso tudo. A gente diz: pequei, errei, pronto, acabou a vontade de Deus sobre a minha vida. A soberania de Deus agora foi interrompida, não poderá mais ser vivida. Esquecemos, irmãos, desse símbolo. Esquecemos que ele não apenas é um símbolo como um memorial, mas ele é uma realidade que foi vivida pelo nosso Senhor para abrir um único e maravilhoso caminho para nós podermos ser perdoados. E como o texto que nós lemos aqui mais cedo, está aí, irmãos, no seu boletim, diz que o perdão não é apenas pelos pecados que foram cometidos, mas é por aqueles que ainda serão. Os nossos erros não podem anular a soberania de Deus sobre nossas vidas, sobre a sua igreja. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas quando o Senhor traz essa realidade de forma real em nossos corações, olhando para a Bíblia e entendendo isso, é como se um fardo saísse dos nossos ombros. É como se o nosso coração ficasse mais leve, porque agora a nossa vida pode, de uma forma mais completa, sair das nossas mãos tão podres e tão pequenas, e ser depositada na mão pura e poderosa do Senhor. Não sou eu, não é você. Erramos, somos pequenos, somos falhos,
mas isso não interfere na soberania de Deus. O terceiro ponto, irmãos, é que mesmo quando as personagens erram, a história maior continua sendo conduzida pelo feitor da história. Mesmo quando Abrão, mesmo quando Sarai, mesmo quando Agar, mesmo quando Davi, mesmo quando tantos homens que formaram o caminho do Redentor foram falhos, irmãos, nós temos que entender que a história ali, a história estava conduzida de forma plena, porque ela é conduzida pelo feitor da história. Nós somos personagens, sim. Nossas atitudes influenciam, sim, mas influenciam em nosso viver e no viver daqueles que estão ao nosso redor. Mas isso não vai influenciar na construção da história que só está designada pelo nosso Deus Pai, pelos Filhos Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu quero que nós possamos entender que como igreja, nós somos chamados para poder sermos atuantes junto com o Senhor. Como Paulo assim diz, somos cooperadores pela sua vontade. Tudo isso, irmãos, não nos faz sentar na cadeira e descansar as nossas vidas entendendo, então independente do que eu faço, as coisas vão continuar sendo construídas. É pelo contrário. É isso que as pessoas que não conhecem a perspectiva da fé reformada apontam para nós. Vocês pensam então que tudo Deus faz, então vocês podem pecar, podem fazer qualquer coisa, porque tudo Deus faz mesmo segundo a sua vontade, a salvação não se perde, mas a verdade é que é totalmente o contrário, irmãos. Ao mesmo tempo que isso nos alivia o coração e que isso tira um fardo dos nossos ombros, ao mesmo tempo isso nos dá uma profunda realidade de verdade, uma profunda realidade de colocar-nos diante disso e dizer, devemos então agir segundo isso. Não temos meios, não temos mais para onde ir. Só temos uma única verdade: Deus conduz a história, então eu me permitirei ser conduzido juntamente pela sua história. Não é pelo que eu faço ou o que você pode fazer, é pelo que nós permitimos que o Senhor faça em nossas vidas e através de nossas vidas. E em último ponto, irmãos, completando isso tudo, se o cumprimento da promessa dependesse de nós, dependesse de Sarai, de Abraão, de Agar, irmãos, a vontade de Deus teria morrido em Gênesis 16. Mas aqui nós olhamos então para Gênesis 17, Deus firmando a aliança com Abrão através da circuncisão, e levando-se então que a sua graça pudesse chegar até essa noite, até aqui, irmãos. Talvez aqui tenha alguém ainda que ainda não entendeu o que é povo de Deus, que foi chamado pela sua vontade. Talvez venha para a igreja, às vezes nem entende o porquê, mas entenda, irmãos, o Senhor, feitor da história, é quem está te conduzindo para si, assim como conduziu e conduzirá cada um de nós aqui todos os dias. Concluindo então, irmãos, em O Senhor dos Anéis, há momento em que tudo parece fora do controle. Frodo falha, o Boromir cai, o Gollum trai a todos, mas no final nós percebemos algo: a história nunca saiu das mãos do verdadeiro autor. Mesmo os erros foram misteriosamente usados dentro de um plano maior. Gênesis 16, então, irmãos, é exatamente isso. Sarai tenta ajudar a Deus, Abraão cede à pressão, Agar sofre injustiça. Humanamente falando, a promessa parece comprometida, mas do ponto de vista da teologia reformada, nós precisamos afirmar algo com clareza veemente, irmãos: o pecado humano nunca frustra o decreto soberano de Deus. Deus não foi surpreendido pela atitude de Sarai, a promessa não entrou em risco, o pacto nunca ficou suspenso. Pelo contrário, no capítulo 17,
seguinte, Deus reafirma unilateralmente a promessa, mostrando que a aliança não dependia da performance de Abraão. A fidelidade divina não está condicionada à estabilidade emocional humana. O plano redentivo nunca é sustentado pela força da fé do homem, mas pela graça soberana de Deus. Assim como no Senhor dos Anéis, os personagens não sustentavam a história, o autor é quem sustenta. Aqui está o nosso consolo, irmãos. Mesmo quando nós criamos os nossos Ismaéis, pelos nossos próprios passos, pelas nossas próprias vontades, pela nossa infidelidade, por causa da nossa ansiedade, o nosso medo, Deus ainda cumpre sua promessa em Isaque. Mesmo quando nós falhamos, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo no deserto da vida, Ele continua sendo o herói, o Deus que nos vê, que está olhando para nós. Ele continua sendo o Deus que nos ouve, e Ele continua estabelecendo um lugar para que nós possamos adorá-lo por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. E assim então, Ele nos conduz ao centro do Evangelho, mas porque depende de Deus a aliança, ela culmina totalmente em Cristo. A história começou como uma promessa a Abraão, e não foi interrompida por um erro familiar, e ela avançou sobrenaturalmente até a cruz. Portanto, igreja, confie na soberania de Deus quando nós falharmos, espere no tempo de Deus quando a promessa parecer tardia, descanse no fato de que a história da redenção não está nas suas mãos, ela está nas mãos do autor e consumador da nossa fé. Ele nunca perde o controle do enredo, e assim como aquela canção antiga nos diz, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os sols e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para a glória da sua vontade e para a exaltação do seu nome. Feche seus olhos, fique de pé. Tu és o Deus que nos vê, Senhor. Tu és o Deus que nos vê nos desertos da nossa vida. Mesmo que os desertos tenham sido criados por nossos próprios passos, Tu não fica alheio a isso, Senhor. Tu permite, sim, que muitas vezes na nossa história, nós possamos tomar caminhos próprios, não por Tua vontade, Senhor, mas para que de forma pedagógica, como um Pai amoroso, possa nos ensinar quem Tu és, Senhor. Muito acima daquilo que Tu quer fazer simplesmente, porque a Tua vontade é se revelar, Senhor. A Tua vontade desde sempre foi se mostrar quem Tu és. Tu és e continua sendo o El Roi, o Deus que vê. Tu és e continua sendo o Deus que ouve a voz do Teu povo, mesmo diante do sofrimento e dos momentos maus. Tu nos ouves, Senhor Deus. E Tu nos convoca para poder falar a Ti e caminhar contigo. Pai, perdoa-nos por nossos próprios caminhos. Perdoa-nos pela ansiedade que toma passos à frente da promessa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque somos pequenos e falhos. Mas agradecemos, Pai, porque nada disso, nada da Tua vontade soberana está condicionada ao que eu quero, ao que eu sinto, ou aos meus erros, ou aos meus acertos, mas sim é condicionada a quem Tu és e à Tua soberana vontade, Senhor Deus. Isso nos faz descansar como povo, Senhor, nos faz descansar como filhos, mas isso também nos faz, Senhor Deus, ter um profundo senso de responsabilidade, de agirmos, de se levantarmos da nossa cama, a quando muitas vezes estamos ali, Senhor Deus, letárgicos, adormecidos, e nos faz sair, Senhor Deus, da nossa própria vontade, vivendo para nós, para poder viver aquilo que Tu nos chamou para viver. Viver igreja, viver serviço, viver adoração, viver proclamação,
e viver sendo menores para poder crescermos em Ti, para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por nos dar essa noite e que ela possa nos abençoar para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.